Vida santificada, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Você diz assim que, pastor, é possível nós sermos santos? Sim, é possível. É a nova realidade para aqueles que nasceram em Cristo Jesus, ter uma vida de santificação. E é o que nós estamos aprendendo aqui durante uma série de estudos, não é? Hoje o estudo é de número 20, né? Se você perdeu algum dos outros estudos, você pode conferir lá no meu canal no YouTube, Pastor Marcos Poleto, né? Se inscreve lá, ativa o sininho, dá seu like ou seu dislike, fica livre para dar a sua opinião. Comente lá se o estudo foi uma bênção, o que você não entendeu, quiser fazer perguntas, faça a pergunta, né? Porque eu vou partir daqui na série, hoje é o estudo de número 20, então talvez você vai boiar em algumas coisas que eu vou falar, em algumas situações, mas retenha, preste atenção e depois você vai lá e vê os outros estudos para que você possa ter uma compreensão mais clara daquilo que eu estou falando. Hoje eu vou estar falando dos efeitos da regeneração. Expliquei no estudo de número 19 o que é regeneração e li os versículos bíblicos que falam a respeito disso. Hoje eu vou falar sobre os efeitos da regeneração, que também é um novo nascimento, né? Alguns autores escrevem regeneração, Paulo escreve novo nascimento, que é a mesma coisa que Jesus fala a Nicodemos, que é necessário nascer de novo, ser reconectado com Deus. Então hoje vamos ver a respeito da a conexão com Deus se dá no nosso espírito. Nós estamos falando aqui sobre santidade ao Senhor e estamos numa linha clara a respeito de santificação no espírito, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos tricotômicos, né? Estamos falando da santificação no espírito. E a nossa conexão com Deus se dá no nosso espírito humano. É bom e é lindo você ter essa compreensão para a sua edificação espiritual. Vou ler aqui alguns versículos que nos dão base para isso que eu estou afirmando. O primeiro deles é João, capítulo de número 4, e o versículo é o 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então está muito claro aqui para a gente que Deus é espírito e Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu só posso adorar a Deus em espírito se eu sou um espírito regenerado, se eu nasci de Deus, né? Se eu não nasci de Deus, eu sou um espírito que está desligado de Deus, estou morto em meus delitos e pecados. Mas quando eu ouço do evangelho da salvação, da bondade de Deus expressa em Cristo Jesus, então eu me arrependo dos meus pecados, eu me rendo a Jesus Cristo, o meu espírito é reconectado com o Espírito de Deus, com Deus, né? E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a fazer morada em mim, no meu espírito humano. Então essa reconexão com Deus, chamada também de regeneração, de nova criatura, me dá a possibilidade, daí sim, verdadeira, real, de adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Eu espero que isso seja muito claro para você. Outro versículo que nos dá base bíblica para isso: mas aquele que se une ao Senhor, a Deus, é um espírito com Ele. Então, esse novo nascimento nos faz um com Deus, porque o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nosso espírito humano. Tem a ver com aquilo que Jesus disse em um dado momento, eu acho que ele falou lá em João 10, 31 ou 33, não lembro, ele fala assim: eu e o Pai somos um. Essa conexão ela se dá através do Espírito. Espírito humano com Espírito Santo. O Espírito Santo age em nosso espírito
espírito, né? Quero ler isso aqui também para você. Como é que ele age em nosso espírito? Romanos capítulo 8, versículo do 14 ao 16 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, né? Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Paizinho querido, ou Abba Pai. O próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Então, a tranquilidade e a certeza, a convicção que pertencemos a Deus, quem nos dá é o Espírito de Deus. E nós só podemos ter essa clara convicção, aquela certeza de que se eu morrer agora, eu vou entrar no céu. É o Espírito de Deus que me dá essa confirmação, porque há uma conexão divina dentro de mim, há uma conexão divina dentro de você. Se você que escuta esse estudo e diz assim: pastor, eu não tenho essa convicção que se eu morrer hoje eu vou entrar no céu. Deus quer que você tenha. Então, o princípio disso é você arrepender-se dos seus pecados e tornar Jesus como seu Senhor e Salvador. O começo da sua santificação é aí, e é Deus quem vai realizar. Outro versículo que fala a respeito do Espírito de Deus age em nosso espírito, Provérbios capítulo de número 20, versículo de 27, diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito humano é a lâmpada de Deus, ele vai ali e acende. Então, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, essa lâmpada estava apagada, estava condenada a passar uma eternidade sem Deus em grande sofrimento e angústia. Mas quando nós nos arrependemos, o Espírito de Deus faz a obra de acender essa lâmpada de novo. Você entendeu isso? Esse versículo ele traz uma clareza muito boa a respeito disso. Algo também que eu quero falar aqui para vocês é que o espírito humano, depois de reconectado com Deus, tem disposição de buscar a Deus. A carne não. Então, muitas vezes a carne diz assim: não vou à igreja hoje, estou cansado. A carne dá essa informação para a pessoa, essa informação entra na alma e a pessoa diz assim: hoje eu estou cansado, trabalhei a semana toda, vou descansar, eu vou no culto, domingo que vem, num outro dia eu vou no culto. A carne diz isso, mas o espírito recriado vai dizer assim: você está errado, você precisa. Quantas vezes não foram que eu ouvi de irmãos amados dizer para mim: pastor, eu sei que estava fazendo errado em ficar em casa, em não buscar a Deus, e eu fiz errado. Por que a pessoa ela tem essa clareza do erro? É porque ela é queridinha? Porque nós somos queridinhos? Não, o Espírito Santo nos dá essa clareza, porque ele está morando em nós, entendeu? Então, por isso, e alguns versículos que deixam isso muito mais claro para a gente, né? Mateus capítulo de número 26 e 41 diz assim: vigiai e orai. Aqui é Jesus dizendo a nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós ouvirmos a voz da carne, ela vai nos derrubar, porque ela é fraca, ela não tem sustento nela mesma, e tudo que ela escolhe é fracasso. Por isso que ela é fraca, leva ao fracasso. Mas Jesus diz que o Espírito está pronto. Se ouvirmos a voz do Espírito, ele vai nos levar a tudo aquilo que está pronto, aquilo que é reto, aquilo que é justo. Outro versículo que colabora com isso é João 6,63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus declarando isso. O Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita.
Algo também importante que nós devemos compreender nessa parte do estudo sobre o Espírito é que o Espírito e a carne, eles guerreiam entre si. Eles nunca serão amigos. Não existe amizade entre carne e Espírito. Eles são antagônicos, eles são opostos. A carne quer pecar e o Espírito quer santidade. E você está compreendendo comigo nessa série de estudo que você não é uma carne, você é um espírito. E se você obedecer à voz do Espírito de Deus que está em seu espírito, você vai subjugar a carne e vai levar ela em sujeição. E não ela levar o espírito em sujeição. O versículo que nos dá clareza a respeito disso que eu vos falo está em Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E essa luta ela só vai terminar em duas situações: na nossa morte ou na volta de Jesus. Antes disso, essa luta não acaba. Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar munidos para enfrentarmos essas situações. As obras da carne e o fruto do Espírito são conhecidas, por isso que já na sequência Paulo escreve à igreja lá em Galácia a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Perceba os dois nomes, né, que Paulo usa para descrever carne e Espírito. Obras da carne. Quando eu falo de obras, o que te vem à cabeça quando eu falo de obras? Esforço, né? Quando a gente fala assim, vamos fazer aqui uma obra, vamos fazer um prédio, você logo entende, poxa, vamos ter que cavar, vai ter esforço, vai ter um projeto, tem que se esmerar. Paulo escreve isso a uma igreja. Ele está escrevendo isso a pessoas que já nasceram de Deus, pessoas que são de Deus. Então, quando você entende isso, você quer dizer que para mim pecar eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que maquinar, eu tenho que planejar, né? E quando fala de fruto do Espírito, quando a gente fala assim, vamos comer um fruto, ou vamos pegar um fruto numa árvore. O que é um fruto? Um fruto é algo que nasce naturalmente, resultado daquela planta, resultado, né, daquela árvore. É algo natural, você não vê nenhum fruto, né? Você não passa por uma laranjeira e você vê aquela laranjeira tremendo assim para dar o fruto. Pô, nasceu a laranja. É assim? Não é assim, meus irmãos. Ela vem naturalmente. Ela cresce, ela brota a flor, da flor o fruto e nasce. Então, com essa realidade de uma mente em Cristo, de nova criatura, é que Paulo escreve essa carta, não é para perdidos, é para a igreja. E ele diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a pessoa que nasceu de Deus, a pessoa que teve seu espírito regenerado, o fruto deve ser exatamente esse aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões a concupiscência. Então nós temos uma compreensão clara a respeito de nossa santificação e nosso espírito lendo esses versículos aqui. Há algo também que eu quero ler para você, que dizer para você que o nosso comportamento exterior, ele muda, ele é diferente quando o Espírito de Deus
tem domínio, governo no nosso espírito humano. Então nos leva a ter ações e reações diferentes, né? Já teve alguns irmãos que dizem assim: pastor, ora por mim porque eu acho que eu estou ficando ruim, estou doente. Mas por quê, querido? Pastor, eu não gostava da minha sogra, agora eu amo ela, o que está acontecendo comigo? Tá certo, tá amando porque o fruto do Espírito está se manifestando, né? E é por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos, orem por que vos perseguem. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que estará agindo em nós. Então nós teremos condições de orar, de abençoar aqueles que nos perseguem, de orar por aqueles que nos odeiam, porque agora é o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade. Alguns versículos que eu quero ler para vocês aqui, para nós nos encaminhar para o final, né, do compêndio de versículos aqui. Mateus capítulo 5, versículo 3, falando a respeito de uma mudança de comportamento a partir do Espírito de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ainda Pedro escreve, 1 Pedro 3,4 diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E há um desenvolvimento, meus amados, para o nosso crescimento espiritual. E inicialmente ele acontece no nosso espírito, para daí transformar a nossa alma e o nosso comportamento ser diferente. Alguns versículos que eu quero ler para vocês que colaboram com isso que eu estou dizendo. Lucas capítulo 1, versículo de número 80, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de se manifestar em Israel. Está falando aqui especificamente de João Batista, né? Que daí ele começou a pregar no deserto. Outro versículo, Efésios capítulo 4, versículo de número 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Então, alimentar o nosso espírito nos dá um crescimento espiritual. Outro versículo para encerrar, 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu pergunto: tem algum alimento mais nutritivo e abençoado que um leite, né? Um leite de uma mãe que amamenta a sua criança? Não há. Tanto é que a criança que é amamentada pela mãe, ela pode ser amamentada até os 6 meses sem comer nada, sem beber água, sem comer fruta, nada, porque é um alimento rico em proteína, em vitamina, e fortalece e dá grande diferença nos adultos que são bem alimentados com o leite genuíno. E o que Pedro está dizendo aqui, ó, desejai ardentemente o que, Pedro? Como crianças recém-nascidas. Ele não está dizendo que é para nós ficar criança bebendo leite, mas ele está dizendo a intenção, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra genuína de Deus, que a gente deseja, aquela palavra pura de Deus, não contaminada com psicologia humana, filosofia humana, de pensadores, com todo o respeito que é devido aos pensadores do passado ou do presente, mas nenhum deles pode ser comparado, mas nem de perto, ao Espírito Santo. Pois o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, nos ensina toda a verdade, né? Óbvio que a gente ouve, lê escritores maravilhosos que temos, mas nenhum deles pode ser equiparado à palavra de Deus,
equalizado a pessoa do Espírito Santo. Está muito longe. O Espírito Santo está aqui no alto. E os escritores do tempo de hoje e do passado se sobem lá para baixo. E nós também. Então tenhamos isso em nosso coração para que o nosso crescimento espiritual seja um crescimento saudável para desenvolver a nossa santificação. Bem, eu já falei demais por hoje, né? Hoje é terça-feira, então amanhã nós vamos para o estudo de número 21 a respeito ainda do nosso espírito, né? Vamos entender um pouquinho mais a respeito do nosso espírito humano e falar também um pouco mais da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela vida santificada. Obrigado por esses irmãos que se unem comigo nessa série de estudos a respeito de santidade, ó Senhor. Que eles sejam fortalecidos no dia de hoje por essa palavra que é viva e eficaz. Eu abençoo cada lar, abençoo cada vida no nome de Jesus. Amém. Este foi o nosso Vida Santificada de hoje.